Pai do Senhor, povo de Deus, eu sou Everaldo de Freitas e neste vídeo nós queremos fazer um comentário da primeira lição do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical no ano de 2020. O tema geral deste trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esta primeira lição tem por tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Ou seja, todo esse trimestre vai ser baseado na carta aos Efésios. Tá certo? Então, nós queremos repartir esse vídeo em 3 momentos. O primeiro, nós queremos fazer algumas considerações gerais sobre a carta aos Efésios. Segundo, nós estaremos fazendo a importância da igreja de Éfeso. E terceiro, nós vamos trazer algumas aplicações baseadas na repartição desta carta. Então, considerações gerais sobre a carta aos Efésios. No capítulo 1, versículo 1, Paulo vai trazer a seguinte apresentação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Então, a primeira observação, o autor desta carta é o apóstolo Paulo. Ele também vai se identificar no capítulo 3, versículo 1. Quem são os destinatários de Paulo? Os destinatários de Paulo é a igreja em Éfeso e as igrejas vizinhas. Aqui vale esta observação que esta carta ela não foi escrita somente para a igreja de Éfeso. Tanto é que nos manuscritos mais antigos o nome em Éfeso não aparece. E tem algumas versões bíblicas que também não contém esta expressão em Éfeso. Mais algumas observações, que o portador desta carta vai ser um companheiro de Paulo, que é Tíquico. Está lá no capítulo 6, versículo de número 21. Nós vamos observar que esta carta ela era uma das cartas da prisão. Ela foi escrita aproximadamente no ano 60 a 62 depois de Cristo. Paulo, na ocasião, estava preso em Roma, isso está lá em Atos capítulo 28, onde ele vai passar 2 anos numa prisão domiciliar. Detalhe, ele poderia receber visita dos seus companheiros, como também tinha liberdade para escrever. Então, durante esta prisão, Paulo vai escrever Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemon. Esta carta ela era uma carta muito rica no seu conteúdo, tanto que muitos a chamavam de a rainha das epístolas. E se a gente fosse fazer uma enquete para saber qual das cartas de Paulo eram as mais importantes, com certeza Romanos seria a primeira e logo em seguida nós teríamos aí a carta aos Efésios. Tá certo? Então, outra observação que Paulo, quando ele escreve esta carta aos Efésios, ele já havia passado na cidade de Éfeso. Então estas são as considerações gerais que nós temos acerca desta carta. Então vamos analisar agora a importância que tinha a igreja de Éfeso. Nós vamos observar que a cidade de Éfeso era uma das 5 cidades mais populares do Império Romano. Tinha mais de 300.000 habitantes. Esta cidade era caracterizada pela sua idolatria e também por ser uma cidade feiticeira, muitos adeptos da feitiçaria. E em Atos capítulo 19, Paulo ele vai estar ali em Éfeso. No capítulo 20 ele se despede dos presbíteros daquela igreja. E aquela cidade era uma cidade muito turística, era uma cidade estratégica, uma cidade famosa, que recebia muitos turistas por causa do templo que era dedicada à deusa Diana, que era conhecida como a Diana dos Efésios. Então Paulo vai fazer de Éfeso um ponto estratégico no seu ministério, tanto que de Éfeso ele vai fundar várias outras igrejas. Outra observação que nós devemos fazer é que a igreja ali em Éfeso era uma igreja que tinha bastante conhecimento da palavra de Deus. Só para você ter ideia, ela foi pastoreada pelo apóstolo Paulo, foi pastoreada por Timóteo e posteriormente ela também foi pastoreada pelo apóstolo João.
de Éfeso, Paulo vai escrever 2 cartas a Coríntios, João vai escrever o seu evangelho e as suas 3 cartas, e ali em Éfeso também relata-se que João ele veio a falecer. Então era uma igreja que tinha muito nome, que era uma igreja estratégica no ministério do apóstolo Paulo. Então, vamos lá ao conteúdo desta carta. Efésios tem 6 capítulos e nós poderíamos dividir esta carta em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo ele vai mostrar para a igreja qual é a posição do cristão que está salvo em Jesus Cristo. E do capítulo 4 ao 6, ele vai mostrar como esse cristão deve proceder no seu dia a dia. Tá certo? Então imagine só um grande edifício. Esse grande edifício é formado por cada crente salvo em Jesus Cristo. Ou seja, cada pedra desse edifício é um crente salvo em Jesus Cristo. São os judeus, são gregos, são todos os gentios, são pessoas de todas as tribos e nações. Tá certo? E que dentro deste edifício tem uma sala principal. E esta sala principal é de onde vêm as ordens para o funcionamento de todo aquele edifício. Que esta sala seria a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Tá certo? Tendo isso em mente, qual é a função desse prédio? Então nós vimos aqui que ele é um prédio formado por vários crentes. Isso seria o que Paulo quer dizer do capítulo 1 ao capítulo 3. Do versículo 4 ao 6, Paulo fala da função desse prédio, desta igreja. Então, nós vamos analisar aqui na palavra de Deus, do capítulo 1 ao 3, eu poderia citar aqui de forma aleatória algumas bênçãos que nós conquistamos através de Jesus Cristo. Olha só, Paulo vai dizer que nós somos eleitos, que nós somos salvos, que nós somos redimidos pelo sangue de Cristo, que nós somos selados com o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o nosso penhor. Paulo também vai dizer que nós somos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Paulo também vai dizer que antes nós éramos estrangeiros, alheios às promessas de Deus, mas que hoje nós somos cidadãos dos santos, nós somos eleitos em Cristo Jesus, nós fazemos parte hoje da família de Deus. Então, nós vamos observar do capítulo 4 ao 6, como nós devemos proceder. E aí também eu posso citar algumas diretrizes que Paulo nos dá. Por exemplo, ele diz que nós devemos viver em unidade uns com os outros. Ele diz que nós também devemos evitar a imoralidade sexual, que aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não menta mais. Que ele fala também do relacionamento entre esposo e esposa. Ele fala que o marido deve amar a sua esposa e a esposa deve se submeter aos seus maridos. Também ele fala do relacionamento que os filhos devem ter com os pais, eles devem honrá-los. E os pais também não devem aborrecer os seus filhos. Ele fala do relacionamento de escravo com o Senhor e de Senhor com o escravo. E ele finaliza a carta falando da batalha espiritual, que está relatado em Efésios capítulo 6. Tá certo? Então, aqui no capítulo 1, versículo 17 a 19, a oração de Paulo era que Deus desse um espírito de entendimento e um espírito de sabedoria para a sua igreja, para que ela possa entender qual é a sua esperança, quais são as bênçãos que Cristo conquistou, qual é a sua posição hoje em Cristo Jesus e como deve ser o seu modo de proceder neste mundo, como devem ser as suas práticas no dia a dia. E eu quero me direcionar a você que está assistindo esse vídeo e lhe perguntar se você sabe qual é a sua posição em Cristo Jesus. Se você já descobriu o que Deus requer da sua vida, como deve ser a sua maneira de viver neste mundo. E a carta aos Efésios ele nos dá essa resposta. Nós devemos viver de uma maneira santa. E tenha consciência, meu amado irmão, que Deus nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que Deus venha abrir o nosso entendimento durante todo esse trimestre. Que Deus nos dê um espírito de entendimento e de sabedoria para nós compreendermos as riquezas que estão guardadas para nós em Cristo Jesus. Que você venha se dedicar a estudar esta carta e que Deus fale poderosamente ao seu coração em nome de Jesus. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado.
estamos gravando justamente porque nesse período não estamos frequentando a escola bíblica dominical, estamos todos em um período de quarentena. Mas se você foi abençoado por este vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva também no canal para que você possa posteriormente estar assistindo os demais vídeos.